Bom, talvez esse vídeo seja uma resposta a todos os vídeos que eu já fiz e que ainda hei de fazer a respeito, digamos assim, de assuntos externos, em falta de melhor palavra. Eu tenho escrito muito sobre tudo que eu vou dizer nesse vídeo, no meu blog e até em projetos de livros, não ficção, ficção, poemas, porque nós não podemos nos esquecer do homem em toda a sua constituição existencial, em todas as suas capacidades, em toda a sua potência, em toda a sua força, inclusive física. Não podemos nos esquecer do corpo, do que seria, do que é e do que pode um corpo. Não podemos nos esquecer, enfim, da psique do homem, da sua subjetividade, da sua potência, da sua força e de toda a sua constituição existencial. Porque se a gente parar para pensar, talvez essa seja a única política que existe. Porque, independentemente do sistema, a problemática do modo de existir não se altera. Independentemente de qualquer período, de qualquer contexto, desfavorável, favorável, independentemente das condições, do local, da fase, independentemente dos acontecidos, independentemente da história, independentemente de qualquer coisa, independentemente do sistema e de qualquer sistema, a problemática do modo de existir não se altera. Independentemente do sistema, a problemática do modo de existir não se altera. Em outras palavras, seja no capitalismo, no neoliberalismo, numa social-democracia, no socialismo, até no nazismo e no neofascismo, cara. Até num modelo de comunitário mundial, que talvez venha até superar o capitalismo, mas não necessariamente. Você morando, vivendo, tendo nascido no centro ou na periferia, o que eu quero dizer é que a problemática do modo de existir não se altera. Independentemente de tudo e de todos, o ser humano vai precisar ter a consciência de si mesmo para liberar sua própria potência, sua própria força, potência inclusive como capaz de gerar acontecimentos onde ele tem algum ganho existencial profundo, positivo, alegria, superação. A própria força singular do sujeito de criar, recriar, desconstruir, reconstruir a sua própria existência. Então, não adianta nada investir numa economia solidária, generosa, se não houver ao mesmo tempo um investimento existencial, espiritual, se quiser, até psicológico, pedagógico, até de autoajuda, se você quiser, filosófico, a respeito da própria potência do ser humano. Senão o que acontece é aquilo que a gente nota na nossa própria vida. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo, uma boa alimentação e um bom teto, se padecermos da mesma miséria de muitos ricos. O tédio, a apatia, a depressão, a falta de criatividade, a falta de potência, a falta de intensidade na vida, a falta de força, o consumismo insatisfatório, não é verdade? Então, vamos supor, você pode pensar isso nos seus próprios termos, mas trazendo isso, por exemplo, para os meus termos, eu, autodenominado um livre pensador à esquerda, digamos assim, entusiasta da renda básica incondicional. Vamos supor que hoje, a partir de hoje, seja implantado um modelo de salário incondicional para todos os seres humanos, a propiciar
ou seja, um contexto favorável para a vocação e potência singular de cada um de nós. Seja você um pensador, um poeta, um artista, até um microempreendedor, você teria um salário, um bom salário para poder comer e ter um teto. Mas isso não basta, na medida em que é preciso não padecer da miséria espiritual, filosófica, existencial. Contra essa miséria é 1000 vezes mais triste, 1000 vezes mais complicada, intricada de se resolver do que a miséria material, onde uma boa alimentação e um bom teto suprem. Mas e o modo de existir? Então, ativistas e militantes, no geral, jogam sombra sobre o próprio presente, coisa que os religiosos também fazem muito, e nós fazemos com tudo, dizendo que agora é uma merda, mas quando for assim, 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 quando isso ou aquilo for implantado, aí sim seremos felizes, o que é uma grande mentira. Seja qual for o sistema, independentemente do sistema, o modo de existência, ele não se altera. Então, uma educação para a potência faz-se muito necessária. E se autoeducar também. A capacidade do homem de agir no seu próprio tempo. No sentido de que todo acontecido não nos influencia negativamente, não é um peso, mas ele nos motiva a ir para frente, a agir, nos impulsiona a se mover. Em outras palavras, aquilo que antes de você nascer aconteceram muitas coisas familiares, pessoais, mundiais, históricas. Mas isso não pode ser um peso a forjar a sua existência. A ideia é basicamente essa. Uma ideia, inclusive, de ação mesmo. Ou seja, tudo que você viveu, tudo que você não viveu, mas que pesa sobre você, contemporâneo, antes de você ter nascido, enfim, é um acontecido. E tudo bem, tem sua importância e tal, mas você não pode agir, ou melhor, nós, no geral, agimos com melancolia e ressentimento em relação a todo acontecido histórico, pessoal, familiar. Isso envenena nossa vida e o nosso presente. Se nós pararmos para pensar num tipo de ação, num tipo de movimentação, em que onde a nossa potência, a nossa força de produzir e criar acontecimentos haja justamente na cabeça do tempo, como dizem os músicos, né? Na cabeça da nota, na cabeça do tempo, nós seremos capazes de ter uma vida intensa, interessante, muito mais interessante em termos de ação participatória e autoral do que em relação a todo acontecido que já foi, então nós reagimos em relação a eles. Então, as militâncias e os ativismos, no geral, agem através de um empoderamento e um rebaixamento das coisas, através do ressentimento, através da melancolia, através do ódio, muitas vezes. Não considero que isso seja interessante. É preciso saber que é uma ilusão pensar nesse paraíso que está por vir. Quando for assim, 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 né? Nesses termos praticamente fundamentalistas. Isso é muito empobrecedor. Independentemente do sistema, independentemente de tudo, a problemática do modo de existir não se altera. Eu tenho que falar isso quase que gritando. E aí nós entramos num reino assim fecundo,
Por exemplo, o próprio Nietzsche, eu escrevi um texto no meu blog que serve como elogio, crítica a Nietzsche. Porque há coisas mais ou menos desprezíveis, mas interessantes de serem expostas em relação a Nietzsche. Mas ele dizia que essa é justamente a grande política, a singularidade do sujeito. Inclusive ele dizia, tem uma frase que eu acredito ser muito formidável, muito interessante, embora ele tenha aspectos desprezíveis, né, que eu deixei muito claro no meu texto, eu não preciso expor aqui. A sua adoração de militaristas, o seu ar aristocrático, né? Mas ele dizia que nos momentos em que a política estava pior, e até mesmo nos momentos apolíticos, era em que a cultura estava interessante, potente, criativa. Isso é muito interessante. Mas ele fala da grande política, né? A singularidade do sujeito na sua potência e tal. O Zaratustra fala, né? Não busco a felicidade, eu busco a minha obra, né? O leão, ao invés do camelo, fala eu quero, eu desejo, né? Então Nietzsche, enquanto que para Schopenhauer o desejo aprisiona, para Nietzsche liberta, é interessante, é potente. Muito bem. E depois vem a criança, né? Depois do leão, no Zaratustra, nos 3 estágios do espírito. O Foucault fala em micropoderes, micropolíticas. Nos seus últimos cursos da Collège de France, ele insistia na subjetividade resistente do sujeito, como da do sábio Diógenes, que vivia num barril. Inclusive, acho que o Roberto Bolanho se inspirou para fazer o Chaves, né? Um dia ensolarado, chegou o rei e disse para o Diógenes: Diógenes, saia daí, venha para o meu palácio, você é tão sábio, tão inteligente, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. E o Diógenes disse: dá uma licencinha, você está tampando o sol. Não me tires o que não me podes dar. Seria uma espécie de subjetividade resistente do Foucault. Deleuze falava nos devires, nas zonas de mutação. Quer dizer, esse movimento singular do sujeito na sua própria existência também é política e também é macropolítica. E aí a gente entra em Derrida, um rejuvenescimento dos termos e da linguagem. Porque ao mesmo tempo que nós maltratamos a nossa vida, a nossa existência, acabando com as chances do presente, através do ressentimento, do ódio e da melancolia, dos acontecidos, nós também maltratamos a linguagem. Então a macropolítica, como eu já disse, fiz em muitos vídeos e como é aceita aí no senso comum, seria dos políticos, dos partidos, do sistema capitalista e de uma esfera até supostamente maior do que esta, como diria o Saramago, né? E o Chomsky na farsa da democracia, que seriam as grandes organizações financeiras internacionais antidemocráticas e toda a exploração econômica antidemocrática. Muito bem, isso tem seu poder, sua importância, mas a macropolítica também é a minha ação enquanto vocação, potência e movimentação na minha própria vida, independentemente dos sistemas. Porque, volto a repetir, caindo tudo isso e vindo algo, entre aspas, melhor, independentemente do contexto favorável ou desfavorável, se eu não corresponder dentro de um modo de existência que me leve para frente, que não me aprisione, não vai adiantar nada. É a mesma coisa você receber um grande presente e não curtir. É a mesmíssima coisa. Aliás, os exemplos mínimos são sempre os mais enriquecedores, né? A ideia basicamente é essa. A mensagem basicamente é essa. Pensar cada vez mais num investimento da sua própria vocação, da sua própria potência, desde já. E você, como participante e autor do seu próprio tempo. Até porque nós estamos todos cansados, nós brigamos muito, nós discutimos muito, ficamos sempre nessa lama existencial de discutir com quem discordamos e de propor ilusões. Então, você não deixa de ser ativista, de ser militante, de criar projetos possíveis e impossíveis. Mas na cabeça do tempo, desde já, você não fica na reclamação constante. Ao contrário, você investe numa existência potente, criativa,
autoral, participativa de si mesmo. Como diria o Spinoza, né? Nós só nos incomodamos com as coisas, com os outros e com as coisas externas, com aquilo que tem algo em comum com a gente, senão a gente não reclamava. Então as pessoas e as situações são nossos espelhos, de certa forma. Um salário incondicional para todos os seres humanos, muito bem. Economia generosa, muito bem. Um modelo de sistema comunitário mundial, muito bem. Mas, independentemente do sistema, a problemática do modo de existir não se altera. O homem vai sempre ter de criar esse espaço subjetivo onde ele é autor, participante. Ele não é apenas vítima, ele também é culpado, mas não no sentido cristão, no sentido de ter a sua parcela de responsabilidade, não em questão de demanda e obrigação, mas na questão da sua própria capacidade. Há centenas de notas dentro de nós que ainda não foram dedilhadas, ainda não foram tocadas. Então, a nível de experiência estética, ética, política, macropolítica, é que nós nos encorajamos para sermos aquilo que nós queremos ser e fazer de nós mesmos e da nossa vida aquilo que é feito, foi feito. Então, o que fazemos do que foi feito e do que é feito constantemente. Então, uma problemática de tempo, inclusive. Embora em termos quânticos e orientais o tempo seja relativo e não existe, de fato, só existe o presente. No passado estivemos no presente, no futuro estaremos no presente, só existe esse presente que escorre sobre os nossos dedos. O tempo é uma matéria sobre a qual a gente precisa lidar constantemente, de uma forma singular.